Graça e Paz, Igreja Batista Marcelino de Souza. Eu sou a Laísa, tenho 17 anos, tenho uma irmã mais nova de 12 anos, o nome dela é Lara. Nós duas somos filhas de missionários, somos de Recife, Pernambuco, e hoje vou contar um pouquinho pra vocês sobre a nossa história e nossa experiência fora do Brasil. Os meus pais, eles fizeram um curso teológico em Recife mesmo, e quando eles acabaram, eles foram pastorear uma igreja na Zona Sul. Pastorearam por 3 anos e eles viram que aquele desejo que eles tinham quando eles estavam estudando continuava neles, que era ir para missões, fazer missões fora do Brasil, no caso Portugal, Europa. Eles tinham uma paixão pela Europa, mas especificamente por Portugal. Só que bastante tempo passou e eles já estavam desanimando, porque eles não encontravam sustento para nos sustentar fora, claro. Mas eles escreviam cartas e não tinha nenhuma igreja ou ninguém pôde nos sustentar fora. Até que então uma igreja de Portugal ficou sabendo do nosso envolvimento e da nossa vontade, da nossa visão para fora, para Portugal, e nos escreveram com muita alegria, perguntando se nós podíamos escrever sobre nós, falando da nossa visão. E os meus pais ficaram muito maravilhados com aquilo, porque nunca tinham visto antes uma igreja de fora nos chamar para sermos missionários locais. E eles estavam assumindo com todo o sustento. E isso foi algo que deixou os meus pais muito maravilhados, e nós vimos que aquilo era algo mesmo de Deus, e que era da vontade de Deus, e não só dos nossos corações. E quando eu tinha 5 anos, antes de nós irmos, eu orava e pedia a Deus para que Deus abençoasse a nação portuguesa e que Deus pudesse fazer os nossos sonhos realidades, que era sair em missões para Portugal. E os meus pais, eles viam que aquele amor pela nação também estava em mim. E eles se alegravam muito, e cada dia eles ficavam mais maravilhados com isso. E quando nós chegamos em Portugal, foi um choque, porque a nossa cidade em Portugal era em Ponte de Sono, a uns 160 quilômetros de Lisboa. É uma cidade onde não tem muitas crianças, não tem jovens, é uma cidade muito diferente para a nossa realidade, que era Recife. É uma cidade onde o catolicismo é muito forte e é muito diferente. Nós queríamos fazer algo diferente nas igrejas e as pessoas não entendiam por que nós queríamos fazer aquilo. Só que nossa realidade era outra, mas mesmo assim nós não desistimos. Os portugueses naquela região acreditavam muito em santos e não acreditavam, não sabiam quem era Jesus, o Cristo. E naquela localidade tinha uma opressão maligna muito grande de suicídio. Isso era algo que nos assustava muito e nós não queríamos aceitar aquilo. Os meus pais começaram a entender o que estava acontecendo. Eles começaram com uma batalha espiritual muito grande. Eles jejuavam e oravam. E depois de pouco período, Deus fez um milagre naquele lugar e parou com o suicídio naquela cidade. E foi algo que nunca houve, nunca mais houve. E isso é algo que nos alegra muito, porque nós vimos que Deus fez um milagre ali e que nós podemos contar com a presença dele, porque ele estava conosco para fazer aquele trabalho. E foi algo muito maravilhoso que nós vimos. E depois de algum tempo fazendo trabalho lá, nós tínhamos 6 igrejas locais e alguns meses depois veio uma família pastoral do Brasil para nos ajudar no trabalho, porque o trabalho era muito intenso, eram 6 igrejas locais, mas em cidades diferentes. E depois que o trabalho foi dividido, nós continuamos com 3 igrejas, fazendo um trabalho que ficou muito frutífero naquela cidade. Mas nós sentimos no coração, nós recebemos um chamado do Senhor para fora, para a Alemanha. E para mim e para minha irmã, eu sinto que foi um pouco difícil, foi bastante difícil, porque nós não sabíamos falar nada de alemão. Nós chegamos lá e as pessoas perguntavam pra gente: mas vocês falam alemão? E a gente: não, a gente não fala alemão. E eles olhavam assim: e como é que vai ser? Aí a gente: nós não sabemos. Nós entramos na escola, nós tivemos todos os apoios, e isso foi algo assim que nos alegrou muito, porque nós pudemos ver que Deus estava conosco e que a sua misericórdia estava ali. E
ele pôde nos ajudar e ele nos ajudou muito. E nós chegamos lá, não tínhamos igrejas e o nosso chamado foi para plantar igrejas. E ao longo desses 5 anos, nós plantamos 7 igrejas em cidades diferentes. A Alemanha é um país cristão protestante, mas de 80 milhões de habitantes, somente 0,03% são cristãos avivados. E nós vemos assim que a Alemanha é um país protestante, mas somente em status e em cultura, porque eles não seguem, eles só vão à igreja uma vez no ano, no Natal ou em casamento até. E para nossa realidade, assim, nós vimos que nós batizamos 100 pessoas ao longo de 4 anos. E isso foi muito maravilhoso para nós vermos que algo estava crescendo naquele lugar.